Senhoras e senhores, bom dia. Solicitamos a todos que ocupem os seus lugares e mantenham os celulares em modo silencioso para darmos continuidade ao curso de formação continuada sobre acesso à justiça e não discriminação. Reflexões a partir dos estándares interamericanos. Reforço a necessidade do registro de frequência para regular certificação ao final da atividade formativa, cuja avaliação de reação será encaminhada tão logo sejam encerradas as atividades do curso. Com a devida autorização, convidamos para compor a mesa do evento de hoje como expositores a senhora Marina de Almeida Rosa e o senhor Tiago Perobon de Ávila, integrantes da equipe de pessoal da Secretaria Executiva da Comissão Interamericana de Direitos Humanos. Para presidir os trabalhos, convidamos a compor mesa a doutora Patrícia Maeda, juíza auxiliar da direção da Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados do Trabalho. Muito bem. Estamos já com 18 minutos a menos do nosso tempo, preciosíssimo com os professores, né, com o professor e com a professora. Então, eu não vou me alongar em nada aqui. Só apenas gostaria de comentar o seguinte, que está sendo muito gostoso ouvir a opinião de vocês, o feedback de vocês sobre esse evento. Então, isso nos anima demais, tá? Mas, obviamente, críticas são sempre bem-vindas, porque a nossa ideia também é aprimorar. Mas é isso aí, estamos muito animados, não é? Quem vai começar hoje? Tiago. Então, sem delongas, eu vou passar a palavra ao Dr. Tiago Perobon de Ávila. Bom dia a todas e todos, tudo bem? Gostaram ontem da nossa atividade no final da tarde? Não falei para vocês que ia ser legal? A gente tem replicado essa metodologia com vários outros cursos. Na verdade, essa é a primeira vez que a gente faz um curso específico para a Justiça do Trabalho. Então, a gente teve que estudar quais eram os melhores casos. Cada um daqueles casos que vocês estudaram, normalmente eles têm umas 100 e poucas páginas. Então, foi um exercício brutal que eu tive que fazer de compactação para que as ideias mais importantes estivessem ali. E a ideia é, no fundo, dar uma degustação para vocês e despertar o interesse de vocês. A gente costuma dizer o seguinte, que existem 3 fases do conhecimento, né? O desconhecimento inconsciente, quando você nem sabe que não sabe. O desconhecimento consciente, que eu espero ter despertado isso em vocês. O conhecimento consciente e depois o conhecimento inconsciente. É igual dirigir carro, né? Hoje, todo mundo dirige carro e nem pensa, a gente vai no piloto automático. Então, a ideia é que vocês, pelo menos, se aproximem do sistema e aí, pelo menos, saibam que tem um mar de coisas para conhecer nesse sistema e que a gente precisa estudar mais. Acho que esse é o ponto mais importante. No fundo, ninguém de nós aqui, nem eu, né? A gente estudou sistema interamericano na faculdade, eu não estudei. O sistema estava em desenvolvimento naquela época, né? Mas hoje o sistema está aí, nós precisamos aplicar esses estándares e a gente precisa, então, se aprofundar, conhecer. E a ideia é essa, né? Sinalizar para vocês, já estamos trabalhando aqui com a Patrícia, com parcerias para traduzir para o português mais desse material, difundir esse material e que a gente possa incorporar isso no nosso dia a dia. Bom, a ideia hoje de manhã é avançar com vocês com um pouquinho mais nas discussões específicas na temática de acesso à justiça. E aí, eu e a Marina vamos nos dividir numa dobradinha aqui. A gente já até, eu vou falar primeiro o intervalo, depois a Mari, mas a gente já combinou que se ela quiser fazer intervenções nas minhas, ela tem liberdade, e a hora que ela estiver falando, a gente também vai trocando figurinha. Então, a equipe de apoio poderia, por gentileza, fazer a projeção dos slides. Pronto, então vamos lá falar um pouquinho sobre perspectivas de acesso à justiça no Sistema Interamericano de Direitos Humanos. Esse quadro que eu estou colocando aqui é a minha interpretação do que significa o acesso à justiça na jurisprudência do sistema. Fui conversando com vários colegas, sentei com a Mari uma vez, conversamos, e na minha cabeça as caixinhas encaixaram desse jeito. Claro que outras pessoas podem encaixar as caixinhas de formas diferentes. Eu enxergo 3 aspectos importantes nas diretrizes do sistema interamericano. O que significa acesso à justiça? Tem uma perspectiva normativa, uma perspectiva institucional, uma perspectiva de cultura organizacional de acesso à justiça.
Então, na perspectiva normativa, acesso à justiça significa leis e regulamentos que permitam acessar a justiça. E isso tem uma dimensão material, como já dizia o Cansado Trindade, né? Acesso à justiça é ter direitos a ter direitos. Eu preciso que o ordenamento jurídico preveja direitos justos, né, equitativos, que o ordenamento não seja injusto. E isso é importante porque, muitas vezes, quando a gente passa pelo filtro do controle de constitucionalidade, tem determinadas regulações de direito material que, no fundo, elas são extremamente injustas. Então, a gente tem que fazer esse primeiro filtro. E, numa segunda perspectiva, é aquela que a gente está mais acostumado, né? O acesso à justiça é um conjunto de normas que permitem que as pessoas consigam, efetivamente, acessar a justiça. Portanto, normas processuais, procedimentais, que permitam a facilidade do acesso, a celeridade, a resposta justa e equitativa. E temos ainda uma terceira perspectiva, que é a de cultura organizacional. O pessoal lá da projeção podia, por gentileza, isso, maravilha. Né? Que é um conjunto de mecanismos, tanto interno quanto externos, que permitam que o sistema funcione de forma adequada. É mais ou menos aquela diferença entre the law in the books, the law in action. Uma coisa é o direito do jeito que ele está previsto lá nas leis, outra coisa é quando ele realmente funciona. Precisamos assegurar que as normas realmente funcionem. E como que as normas realmente funcionam? Com mecanismos de controle. E aí, depois, em cada um desses eixos, desses aspectos, tem um conjunto de eixos que a gente tem que ter uma adequada regulamentação normativa, uma adequada criação de instituições para que funcionem de acordo com esses parâmetros e um conjunto de mecanismos de controle para que cada uma das perspectivas do acesso à justiça efetivamente se materializem. Eu vou falar um pouquinho como ponto de partida na temática de direitos das mulheres, não discriminação contra as mulheres, violência contra as mulheres, porque é a perspectiva que eu, nos últimos 20 anos, tenho trabalhado. Mas tudo que eu estou falando sobre mulheres se aplica para pessoas afrodescendentes, pessoas idosas, crianças, pessoas em situação de mobilidade urbana, enfim, qualquer interseccionalidade de discriminação, é essa perspectiva que a gente tem que ter. Perdão. Então, avançando. O aspecto normativo. Então, eu vou dar aqui um exemplo da Convenção de Belém do Pará, artigo 7º. O que diz a Convenção de Belém do Pará? São obrigações dos Estados signatários dessa Convenção incorporar na sua legislação interna normas penais, civis e administrativas e de outra natureza que sejam necessárias para prevenir, punir e erradicar a violência contra a mulher, bem como adotar medidas administrativas adequadas, ou seja, a obrigação dos Estados de traduzir essas diretrizes genéricas, esse compromisso de não discriminação, com normas efetivas nas diversas áreas. Não é só direito penal que resolve o problema da violência ou da discriminação contra a mulher. É direito trabalhista, é direito previdenciário, é direito administrativo, é direito de família, é direito civil. São todas as áreas. Tomar as medidas adequadas, inclusive legislativas, para modificar ou abolir leis e regulamentos vigentes ou modificar práticas jurídicas ou consuetudinárias que respaldem a persistência e a tolerância da violência contra a mulher. Não basta eu mudar as leis, não basta ganhar as mentes, eu preciso ganhar os corações. Eu preciso mudar a forma como as pessoas enxergam o problema e veem aquela situação. Senão, eu vou continuar tendo leis que são cotidianamente ignoradas e desaplicadas. Então, eu preciso mudar as práticas, o cotidiano, e isso não pode ser tolerado. E, por último, medidas legislativas. Em síntese, a ideia de acesso à justiça abrange eu mudar a forma como o direito está construído, tanto o direito material como o direito processual. No âmbito do sistema interamericano, tem um conjunto de temas que ordinariamente estão associados à temática da discriminação contra as mulheres, da violência contra as mulheres. Então, os temas mais usuais são a violência doméstica e familiar, é o que nós estamos mais acostumados a ouvir aqui no Brasil, a Lei Maria da Penha, Mas também um conceito novo que tem avançado, que é o da violência vicária, é aquela violência que eu aplico contra uma pessoa para fazer a outra pessoa sofrer. Normalmente é a ideia do ex-companheiro, que pratica violência contra os filhos da mulher como uma forma de gerar sofrimento a ela. É algo que a gente tem começado a discutir aqui no Brasil, mas que já existe uma sinalização toda lá fora.
né? Os feminicídios e os desaparecimentos, como nós falamos ontem, né? O caso do campo Algodoeiro, no México, um feminicídio não íntimo, o caso Márcia Barbosa, feminicídio íntimo, e toda uma discussão bem forte que tem no sistema interamericano da intersecção entre crime organizado e um ambiente de violação de direitos humanos. E, portanto, combater o crime organizado também é promover direitos humanos, porque eu não consigo ter um sistema de direitos humanos numa violação sistêmica de direitos, como é o caso da cooptação pelo crime organizado, e a gente vai fazendo as adaptações, né? Crime organizado é tanto o tráfico de drogas nas comunidades do Rio, de São Paulo, como também é o garimpo ilegal lá no Pará, são as madeireiras ilegais lá na Amazônia, enfim, tem várias repercussões aqui do crime organizado, todas elas criam ambientes propícios para a violação de direitos humanos. A violência sexual, como nós falamos ontem, né, essa cultura do estupro que normaliza assédios cotidianos, o tráfico de pessoas, o assédio laboral, educacional e no espaço público, portanto, a ideia de que as mulheres sofrem múltiplas violências nos diversos espaços da sua existência, a violência digital e a violência política, são áreas que a gente tem avançado. Esses números que eu coloco na frente aí são os comunicados de imprensa que a comissão foi editando, discutindo esses temas específicos, né? Os comunicados de prensa da comissão. Bom, esses são temas na área de violência contra as mulheres, mas, como eu disse, cada uma das interseccionalidades vai ser os seus problemas específicos. Eu preciso, portanto, de normas jurídicas que regulamentem minimamente esses temas para que eu possa, na sequência, ter um acesso à justiça para essas situações. A área de família, portanto, a ideia de que eu tenho que promover igualdade de direitos entre homens e mulheres, isso pode parecer óbvio para a gente, mas até 2001, por exemplo, não é tão longe, a Guatemala tinha no seu Código Civil normas expressas dizendo: o homem é o chefe da família. Se a mulher quiser trabalhar, tem que pedir autorização para o marido. Se o marido retirar a autorização, ela tem que sair do emprego. Quer dizer, coisas que parecem óbvias para a gente, mas que até pouco tempo tinha. Esses dias, Mário, fui fazer um estudo da legislação dos países do Caribe relacionada à violência sexual. É surreal. Hoje, o Código Penal em vigor, na maioria dos países do Caribe. Crime de estupro, praticar a relação sexual sem o consentimento. Lá nesses países, o centro do crime de estupro é praticar a relação sem consentimento. A violência grave ameaça me denota que não teve consentimento, mas o centro é a falta do consentimento. E já temos jurisprudência, no caso, pelo menos Ângulos-Lossada, que a Corte falou que no Brasil também teríamos que mudar, em todos os países do sistema, temos que mudar o centro. O centro do crime da violência sexual tem que ser uma relação sem consentimento. Mas aí tem um parágrafo único lá. As normas desse artigo também se aplicam ao marido em relação à esposa. Quando houver uma sentença de separação, houver uma medida protetiva. Eu falei, gente, quer dizer que o marido só pratica o crime de estupro contra a esposa se tiver uma separação, se tiver um divórcio. Quer dizer, temas que precisamos avançar, que a gente parece que até é óbvio para a gente no contexto brasileiro, mas que em outros países ainda estão precisando avançar. E nós temos os nossos desafios no Brasil de outros temas que para os outros são óbvios e que a gente ainda tem uma resistência de avançar, né? Então, o aspecto normativo. Precisamos de normas prevendo os direitos para depois assegurarmos o acesso à justiça desses direitos. Mas temos que ter uma perspectiva institucional, e esse é um ponto importante. Fortalecer a capacidade de resposta do sistema de justiça é um dos aspectos essenciais do conceito de acesso à justiça. Não tem como ter acesso à justiça de uma justiça desestruturada, sem recursos humanos, sem recursos materiais, sem recursos técnicos, tecnológicos para fornecer uma resposta adequada, né? Então, temos várias diretrizes do sistema interamericano no sentido de que fortalecer a capacidade de resposta das diversas instituições do sistema, e esse é um ponto importante, o sistema interamericano enxerga a justiça como um sistema, um conjunto de organizações, é o judiciário, mas também lá no início, né, a polícia, o Ministério Público, a Defensoria tem um papel importante
importantíssimo na ideia de acesso à justiça. Então, todos esses órgãos que integram o sistema têm que ter capacidade de atendimento, né? Em alguns casos, recomendações de juizados e promotorias especializadas. À tarde eu vou falar que a gente teve um caso, né, no sistema que houve uma recomendação de uma especialização na área trabalhista, mas daqui a pouquinho a gente avança nesse tema. Para dar o exemplo para vocês do microsistema da discriminação contra as mulheres, da violência contra as mulheres. Qual que é o sistema que atende essa demanda específica? A gente está falando de uma rede de atenção integral. Então, olha que interessante. A rede de atenção e de serviços faz parte do conceito de acesso à justiça. Acesso à justiça não é só a sentença. Acesso à justiça é atender às necessidades da pessoa que procura a ajuda do Estado. Receber atendimento psicossocial é acesso à justiça. Receber o atendimento médico na hora que precisa do atendimento, isso também é acesso à justiça. Emprego e renda, saúde, o abrigo, isso é acesso à justiça. Um tratamento humanizado e acolhedor nas delegacias, isso é acesso à justiça. E aí, cada uma das etapas, né? As patrulhas de segurança, a assistência legal especializada, as promotorias, os juízos e os serviços de monitoramento da rede. Esse é um ponto importante. Como a ideia de acesso à justiça traz embutido a existência de mecanismos de controle sobre a efetivo funcionamento dos diversos mecanismos, serviços de monitoramento fazem parte do conceito de acesso à justiça. Ou seja, a Corregedoria de Justiça é um mecanismo essencial da ideia de acesso à justiça. A Corregedoria do Ministério Público, a Corregedoria, os órgãos correcionais, alguém que monitore o funcionamento da rede. Né? E aí eu estou sempre puxando a orelha dos meus colegas lá do Ministério Público, né? Porque olha o MP, quem é que tem que fiscalizar os outros se os outros estão funcionando adequadamente? No contexto trabalhista, né? As delegacias do trabalho, Ministério Público do Trabalho e todos os órgãos de promoção, né, de inclusão, de emprego e renda, isso tudo faz parte de um conceito mais amplo de acesso à justiça. Ainda na perspectiva institucional, né, transcrevo aqui um trecho de um dos relatórios de acesso à justiça da Comissão Interamericana, que vai falar da importância de eu ter uma adequada estruturação de todos esses serviços como parte do conceito de acesso à justiça, né? E aí vamos para o terceiro aspecto, que é o da cultura organizacional. Não basta eu ter normas e não basta eu criar organizações. Eu preciso assegurar que as organizações, as instituições funcionem da forma como elas foram programadas para funcionar. Então, eu preciso mudar a cultura organizacional. E aí, quando a gente fala de alteração da cultura, tem pelo menos 3 aspectos que nós devemos incluir no conceito de acesso à justiça na perspectiva de cultura organizacional. Então, primeiro, é a adequada regulamentação do funcionamento dos serviços. Então, para além da Constituição, dos tratados internacionais e das leis regulamentando os direitos, eu tenho que ter uma regulamentação interna adequada do exatamente como que esses serviços vão funcionar. E a comissão tem sempre batido no ponto da importância de se editar protocolos especializados para assegurar o funcionamento desses serviços com a perspectiva de cada um dos direitos humanos involucrados. Então, especificamente na temática de atuação com perspectiva de gênero, temos diversas decisões da Corte Interamericana recomendando a construção de protocolos de atuação com perspectiva de gênero, e não é um protocolo, são vários protocolos, porque cada uma das organizações precisa do seu protocolo. Eu tenho que ter um protocolo de atenção integral. A hora que essa mulher entra num serviço de atenção, de apoio psicossocial, como que eu acolho ela? Como que eu recebo a informação? Como que eu dou atendimento para os filhos dela? Aonde que eu deixo ela esperando enquanto não chego a tempo? Cada detalhe tem que ser pensado, tem que regulamentar como as instituições vão funcionar. E aí fica registrado meu parabéns aqui à Justiça do Trabalho, porque avançou na edição de um protocolo específico para a Justiça do Trabalho. Não tem como eu ter um protocolo único para todo mundo, porque cada um faz um serviço diferente, né? Recomendação de protocolos dos serviços de proteção, exatamente como que a polícia militar vai fazer as patrulhas de segurança para uma mulher que está numa situação de violência, né, adaptando aqui para o contexto trabalhista. Como que as delegacias do trabalho vão fazer essa fiscalização da não violação dos direitos? Como que eu vou dar atenção na hora que eu descobrir uma vítima de trabalho escravo, de tráfico de pessoas, de tráfico de mulheres? Eu tenho que ter protocolos.
E cada caso é um caso, eu não posso colocar tudo na mesma situação. E também, protocolos de investigação criminal, é uma linha de protocolos, e protocolos de processamento e julgamento, com perspectiva de gênero e interseccionalidades. Então, e aí, só para fazer, eu sempre gosto de bater nessa tecla que eu acho que é importante. A construção de protocolos de julgamento com perspectiva de gênero, com perspectiva racial, ou com perspectiva de direitos humanos em qualquer das suas intersecções, não significa que a gente está tornando juízes e operadores do sistema de justiça em ativistas. Não é isso. Eu não estou substituindo um julgamento técnico por um julgamento político, discricionário, subjetivista. Não é isso. Eu continuo aplicando o direito. Eu só vou criar uma metodologia de como que eu vou aplicar o direito, fechando as possíveis brechas, aí sim, de reproduzirmos um subjetivismo que, historicamente, tem sido um subjetivismo com um viés discriminatório, uma discriminação de gênero, uma discriminação de raça, uma discriminação de classe, das suas N intersecções. Né? Então, eu falo isso porque, de vez em quando, a gente ouve umas vozes, na minha visão, dissonantes no contexto nacional, né? Eu estou tentando ser bonzinho. Criticando, dizendo, olha, o decisionismo das perspectivas do CNJ, estamos nos tornando ativistas. Não é isso, gente. Como se julgar sem essas perspectivas é que fosse realmente julgar de forma neutra. A ideia de que todos são iguais perante a lei, gente, isso aí desde sempre. Julgar os iguais de forma igual e julgar os desiguais de forma desigual na medida da sua desigualdade. Rui Barbosa, no início do século passado, já falava isso. É o básico do princípio da igualdade. Eu tenho que reconhecer que, na vida real, as pessoas não são iguais. E se elas não são iguais, eu não posso reproduzir essa desigualdade nos meus julgamentos. Então, enfim, eu acho que é um ponto importante, né? Há recomendações do sistema interamericano. Obrigado, pessoal. Há recomendações do sistema interamericano para a gente criar protocolos para atuação com sensibilidade nessas diversas perspectivas para não reproduzirmos as desigualdades. Né? Então, esse é um primeiro ponto importante. Temos que regulamentar a nossa atuação nas diversas intersecções. Mas, depois de regulamentar, eu preciso da formação. E esse é um ponto importante. Eu só posso dar formação depois de ter regulamentado. Porque se eu não sei exatamente o que as pessoas têm que fazer, eu, no fundo, vou ficar dar aquelas formações genéricas, abstratas, que a pessoa vem e acha bonitinho, mas ele volta para o trabalho dele e continua fazendo do mesmo jeito de sempre. Eu não impacto na realidade. Então, a regulamentação tem que ser concreta e individualizada para eu conseguir dar uma formação concreta e individualizada. Ferramentas de trabalho que norteiem a atuação desses profissionais. Né? E é isso que a Enamate está fazendo aqui com os colegas nesses 2 dias, e, enfim, é o projeto todo da Enamate, eu sei, né, de dar essa formação continuada para qualificar a atuação dos nossos colegas. Essa é uma diretriz muito forte, N decisões do sistema interamericano batendo em cima da tecla da formação dos profissionais. E aí a minha crítica é sempre essa, formar é importante, mas antes de formar eu tenho que criar os protocolos para eu formar em cima dos protocolos. Né? E aí tem ali algumas das referências. Mas depois de eu regulamentar, depois de eu dar capacitação para todo mundo atuar de acordo com o sistema, aí eu tenho que ir para o controle, gente. Aí não tem jeito. Eu só fecho o sistema se eu controlar. E aí entra de forma muito importante a atuação das diversas corregedorias. Claro, o ponto de partida é uma atuação de auxílio, de dar apoio, mas tem também que ter a perspectiva do controle do eventual desvio. Né? Eu sei que a gente sempre é reticente nessa visão das corregedorias, né? A gente no MP especialmente, mas tem várias decisões do sistema interamericano sinalizando de que criar mecanismos de controle interno e controle externo, os dois, interno e externo, são extremamente importantes. Né? A minha pesquisa de doutorado foi sobre mecanismos de controle externo. Né? E é interessante que uma das coisas que a gente estuda quando a gente vai estudar mecanismos de controle é aquilo que o controle externo faz de mais importante é assegurar que o controle interno funcione corretamente. É verdade.
Porque quem controla melhor é quem está de dentro. O melhor controle é o de dentro. Eu não posso centrar o meu controle só na perspectiva externa. O melhor controle é sempre o controle interno, nos seus diversos níveis. O controle pelos pares, criando uma cultura organizacional, o controle pela supervisão imediata e depois pelo controle do órgão central de controle externo, né? E um outro aspecto importantíssimo nessa perspectiva de mudança da cultura organizacional é a transparência de atuação. A ideia de que todas as instituições elas precisam produzir dados qualificados sobre a sua atuação, para que, a partir desses dados, eu possa produzir políticas públicas baseadas em evidências. E a gente tem uma cultura enorme no Brasil, infelizmente, né, de não produzir dados qualificados, não produzir estatísticas, de fazer política pública sem avaliação de contexto e de impacto, de qual vai ser a consequência, né, de produzir artigos jurídicos dizendo, a minha opinião é essa. Tá, mas com base em que a tua opinião é essa, né? Não, eu tenho que fazer, ó, a minha opinião é essa. Por quê? O estudo tal falou que é assim, o estudo tal falou que é assado, é assim. Então, se eu fizer isso, a consequência vai ser essa. Se eu fizer aquilo, a consequência vai ser aquela. Essa consequência não pode ser admitida por conta disso, disso e disso. Portanto, eu tenho que fazer isso. Eu construo o meu argumento com base em evidências, analisando as consequências para o sistema de direitos humanos de cada uma das decisões que são tomadas. Por isso a importância da gente produzir estatística. E isso vale para tudo. Eu estou dando aqui o exemplo da violência e da discriminação contra a mulher, mas isso vale para as violências e discriminações contra as pessoas afrodescendentes, contra os indígenas, contra as pessoas com deficiência, com os idosos. A gente precisa produzir informação para depois a gente construir política pública com base naquilo que a gente sabe que é a realidade. Bom, então eu falei para vocês aqui dos 3 aspectos do que, na minha visão, significa, na minha interpretação, de tudo aquilo que eu li lá sobre o sistema, significa o acesso à justiça. Tem que ter leis, eu tenho que ter instituições e eu tenho que mudar a cultura organizacional dessas instituições. Mas em cada um desses aspectos entra um conjunto de eixos, né, de diversas atuações do que significa o acesso à justiça. E esse conjunto de eixos significa que eu não posso discriminar em cada um desses aspectos, e a não discriminação é em nenhuma das suas perspectivas. Discriminação de gênero, de raça, de idade, de orientação sexual, de identidade de gênero, deficiência, condição de pessoa migrante, enfim. Eu tenho que dar oportunidade efetiva de participação, e esse é um ponto essencial. Só existe acesso à justiça se as pessoas conseguem acessar a justiça. E se elas conseguem acessar a justiça ao longo de todo o procedimento. Talvez, na perspectiva da justiça do trabalho, isso não seja tão latente. Eu sei que a Defensoria Pública da União tem, às vezes, as suas limitações de atendimento. Mas, na perspectiva penal, é uma crítica muito forte que a comissão sempre faz, e a Corte Interamericana. A ideia de que a gente não dá oportunidade de participação para as vítimas ao longo da investigação. Historicamente, as vítimas são perspectivadas como objeto de prova e não como sujeito de direitos. Mas isso também vale aqui na Justiça do Trabalho, quando a gente pensar, por exemplo, nas investigações que a Delegacia do Trabalho vai fazer, com o inquérito civil público que o Ministério Público do Trabalho vai conduzir. Quer dizer, as vítimas das violações, elas não podem ser vistas só como fonte de informação para esses procedimentos. Elas precisam ser vistas como sujeito de direitos, que tem que ter a oportunidade de participar da construção daquela investigação no âmbito de uma violação trabalhista, e também tem que ter a atenção integral ao longo desse processo. E esse é um outro ponto importante, dar atenção integral a essas vítimas. Eu não posso só aplicar a multa à empresa e falar, pronto, apliquei a justiça porque eu apliquei a multa. Essa visão é muito forte, a perspectiva vitimocêntrica do sistema interamericano de direitos humanos. A minha atenção tem que ser com as pessoas que sofreram a violação. E aí, uma das críticas que eu tenho ouvido lá fora e que a gente para pensar, não é que faz sentido? Aqui no Brasil, às vezes, a gente se centra muito só na dimensão coletiva. Teve uma indenização coletiva, fizemos justiça, né? Mas a indenização coletiva ela vai para um fundo de direitos e que depois a gente vai aplicar para alguma coisa, a gente não sabe exatamente como. Mas na perspectiva do sistema, para além dessa perspectiva coletiva e especialmente em primeiro lugar, eu tenho que ter a perspectiva das pessoas
que sofreram as violações dos direitos. Então, não basta só eu pensar numa indenização coletiva para um fundo. Eu tenho que pensar em ser efetivo para o João, para a Maria, para a Antônia, porque são as pessoas que estão lá na ponta e sofreram a violação. Então, às vezes, a gente fica com umas indenizaçõezinhas irrisórias para as pessoas que sofreram as violações, e aí uma enorme indenização para um fundo coletivo. Né? Vocês devem ter percebido no estudo de casos de ontem que eu fiz questão de ir colocando os valores das indenizações. E é interessante, Mari, porque no resumo oficial da corte, a corte tira o valor das indenizações. Aí eu falei, não, eu preciso colocar. Porque pode parecer óbvio para a corte que os valores têm que ser justos e significativos, mas isso nem sempre é assim. E a gente sabe que no Brasil a gente tem uma cultura de banalização das indenizações. Né? A gente dá ali R$5.000 de indenização e fica achando que fez a justiça. Né? Eu sempre que eu tenho oportunidade, eu faço essa crítica. Na violência doméstica, a gente tem uma absoluta banalização da indenização em razão do crime. Hoje, a jurisprudência aqui do Tribunal de Justiça do Distrito Federal é R$500 de condenação em razão do crime. Não paga nem o trabalho. Não paga nem o trabalho. E se o juiz a juíza for muito ativista ali de dar uma indenização maior, é batata. A outra parte vai recorrer e vai abaixar. Então, assim, é quase que um escárnio. Me desculpa a força da expressão, mas é como eu me sinto. É quase um escárnio com a vítima. O que você sofreu não vale nada, vale R$500. Né? Quando a gente deveria ter uma dimensão, e a diretriz do sistema interamericano é que o acesso à justiça também abrange uma reparação integral. Reparação integral. Não é uma reparação mínima, é uma reparação integral. Né? Então, e quando eu não dou essa reparação integral? E aí vem a minha segunda crítica, né? Não basta também só o juiz dar a sentença. Eu tenho que criar um mecanismo que permita executar isso e isso chegue. Né? Alguém me fez uma pergunta ontem, né? Tiago, mas esses valores dessas indenizações aqui que a corte estabeleceu, pagou mesmo depois? Né? É óbvio, né? Tem a fase de execução, mas eu só arquivo aquela execução depois que o Estado efetivamente comprovar que fez o pagamento. Acho que tem uma colega aqui que quer fazer uma pergunta. Se a equipe de apoio puder, por gentileza, me trazer um microfone, a gente avança. Mas eu sempre que eu tenho oportunidade, eu destaco esse ponto. A gente precisa de uma visão um pouquinho mais séria na temática das indenizações, porque quando a violação economicamente compensa, eu não crio um desincentivo para as violações. E as multas, as indenizações, elas têm também uma perspectiva dissuasória, de não permitir a reiteração. A colega aqui na frente quer fazer uma pergunta. Professor, eu vou parabenizar vocês, né? Está sendo riquíssima, né? Essas exposições para a gente. Nós precisamos encontrar uma forma dessa cultura organizacional chegar no Supremo Tribunal Federal também, né? Bom, é a ministra que está falando. Não precisa ninguém concordar, fica por minha conta. Só ponderar com você, professor, que essa perspectiva de acesso à justiça e tudo que você está colocando, ela se aplica também a todas as vulnerabilidades. Né? É claro que o seu tema, a sua exposição é voltada para as mulheres, mas eu acredito aqui para a formação de todos nós, de todas e todos, né, que é importante nós internalizarmos, né, de que é aplicável a todas as vulnerabilidades. Que isso é muito importante. E parabenizar aqui a nossa diretora por essa oportunidade que é ímpar. Né? Na verdade, eu que tenho que parabenizar as duas ministras. Precisamos de mais ministras. Precisamos de mais ministras. Enfim, então o que eu queria dizer é que em cada um desses aspectos eu tenho que transversalizar todos esses eixos, eu tenho que ter normas regulamentando tudo isso, eu tenho que ter instituições para promover todos esses aspectos e eu tenho que ter uma mudança de cultura organizacional com essas perspectivas em todas as instituições. Não discriminação, participação, atenção integral, proteção, responsabilização.
e uma reparação integral que abrange a compensação e a satisfação. Vou dar alguns lampejos do que o sistema interamericano tem avançado nesses tópicos aqui que eu sinalizei para vocês. E aí, novamente, eu estou falando na perspectiva de promoção de equidade de gênero, mas como a ministra colocou, tudo que eu estou falando aqui eu tenho que ir traduzindo para todas as perspectivas, porque os direitos humanos, como eu disse ontem, andam de mãos dadas. Então, vamos lá. Né? A importância da sensibilidade de gênero e das suas interseccionalidades. Então, essa formação que nós temos para enxergar essas discriminações, para não reproduzi-las. Né? O dever de não revitimização durante o atendimento, portanto, a ideia de acolhimento humanizado e empático, a não recriminação por ter sofrido a violência, por ter denunciado, a não dúvida do relato da mulher como ponto de partida, isso é uma perspectiva discriminatória. Será que ela está falando a verdade? As mulheres costumam mentir nessa situação. Isso é um ponto de partida discriminatório. Né? E aí, não só a violência contra a mulher, mas N outras violências, né? A questão, por exemplo, da exploração sexual de crianças e adolescentes, que é um tema super complexo porque muitas vezes a própria vítima não quer que denuncie, porque ela precisa daquilo como meio de subsistência para ela e para a família. Muitas vezes foi o pai e a mãe que levou aquela menina àquela situação, né? Nas beiras de estrada, nos garimpos, nas áreas de turismo, né? Que é claramente uma situação de condição análoga à situação de escravidão, porque trabalho infantil é, por definição, né, um trabalho perigoso nesse contexto e claramente, e a gente tem decisões da Corte dizendo que a exploração sexual é uma forma equiparada à escravidão de crianças, né? Então, enfim, tem que ter essa sensibilidade, porque muitas vezes ela vai chegar relutando em denunciar e em outras violações de direitos. Então, essa visão, né, de não reproduzir essas pequenas discriminações ali, ela é importante. Regras de avaliação da prova sem estereótipos. Né? Ou seja, a hora que eu vou analisar um acervo probatório, eu tenho que depurar as discriminações na forma de avaliar essa prova. Né? E aí, novamente, eu volto àquele ponto que eu estava falando. Significa dizer que toda vez que eu tenho uma mulher como vítima, automaticamente tem que conceder o direito. Não é isso que a gente está falando. Eu estou pegando a minha metodologia de aplicação do direito e estou passando cada uma dessas fases na depuração das discriminações. Né? Eu posso ter uma situação que eu vou negar um direito a uma mulher trabalhadora, ou um homem negro, ou uma pessoa deficiente. Mas o X da questão é que, ao analisar o processo, eu vou depurar cada uma dessas fases das possíveis discriminações. Normalmente, a gente vai perceber que o resultado muda a hora que eu depuro. Mas não significa que eu estou tomando uma postura ativista. Não, eu só estou desconstruindo as discriminações. Então, o atendimento humanizado, a avaliação da prova, o uso da linguagem não discriminatória nos processos, né? Tomar aquela atenção para não reproduzir estereótipos discriminatórios. A questão aqui, aproveito para colocar a questão do uso do nome social, né? Mulher trans ou homem trans. Ficou na dúvida? Pergunta, a senhora ou o senhor gostaria de ser chamado como? Ela vai falar como que, ela ou ele vai falar como gostaria de ser chamado e a gente respeita. Né? É uma questão de respeito. Ele quer ser assim, que seja. Né? E a gente tem recomendações do CNJ e lá no CNMP também tem. Né? Isso não tem nada a ver com a sua religião. Cada um tem a sua religião em casa e acredita no que você quiser em casa. Mas a hora que a gente veste a toga, a hora que eu coloco lá a minha beca de promotor, eu atuo como agente de um Estado que é laico e que respeita todas as religiões, e que respeita todas as crenças e que não discrimina ninguém. Né? É assim que a gente funciona, trabalha. Obrigado. Respeito à privacidade, à memória das vítimas nos processos, não múltiplas reinquirições. Então, e acho que isso aqui aplica bem para a Justiça do Trabalho. Né? Quantas vezes uma vítima de uma violação, de um trabalho escravo, um trabalho infantil, quantas vezes a pessoa tem que prestar depoimento? Ela vai prestar depoimento para o agente de campo, depois ela presta o depoimento na delegacia do trabalho, depois ela presta o depoimento lá no inquérito civil público do Ministério Público, depois ela vai prestar depoimento de novo perante o juiz, e se tiver outras repercussões para além da esfera trabalhista, em cada uma das N esferas, ela vai prestando N depoimentos. Chega uma hora que essa pessoa vai falar assim, eu não aguento mais falar. E aí vem aquele ditado, né? Relembrar é reviver. Não é assim? Relembrar não é. Por isso que a gente pega o álbum de fotos.
porque a gente lembra dos bons momentos da vida, mas isso vale para as coisas boas e vale para as coisas ruins também. Então, reviver violações de direitos é reviver as violações. E a gente precisa pensar em mecanismos para reduzir ao máximo essas múltiplas reinquirições, né? Especialmente quando a gente está falando de trabalho infantil, de trabalho escravo, né? de situações de exploração. Dentro do possível, retirar essas múltiplas reinquirições. Especificamente na violência sexual, a gente tem diretrizes muito fortes do sistema interamericano que eu tenho que ter protocolos para reduzir e que eu faça uma única oitiva que depois seja aproveitada nas diversas instâncias, mas isso exige que a gente tenha um sistema de interação, protocolos, para que todo mundo saiba o que todo mundo precisa e a gente faça só uma oitiva, ou pelo menos 2 ali que seja, mas enfim, reduzir essas múltiplas oitivas, né? Não expor a vítima à presença do agressor durante a investigação. Então, isso aqui também vale na justiça trabalhista, né? Às vezes eu estou falando de situações, por exemplo, de assédio sexual na relação do trabalho. Eu não posso colocar a vítima, as 2 partes, na mesma salinha de espera lá na frente da vara para aguardar a audiência. Isso é violência institucional. Então, veja, a perspectiva de direitos humanos, ela tem uma dimensão arquitetônica. Eu preciso repensar a arquitetura dos fóruns, né, para eu promover também direitos humanos. A compreensão das especificidades das mulheres, as suas dimensões da violência nas relações familiares, acusações infundadas, enfim, aí já não é tanto da parte trabalhista. E aí eu trago aqui, né, trechos de relatórios da comissão e de sentenças da Corte Interamericana, dizendo que, por exemplo, desqualificar a credibilidade da vítima, uma assunção tácita de que ela é a culpada por ela ter sofrido a violência, julgar o comportamento social prévio para ver se teve ou não teve uma violação de direito, isso tudo são vieses de gênero que, no fundo, elas fazem parte dessa cultura, né, que é sexista e que a gente inconscientemente reproduz. E a gente tem que ter esse cuidado especial para não reproduzir essas violências e discriminações, né? E aí, só para fechar, isso tudo que eu estou falando, isso tem eco com o nosso sistema jurídico. Então, por exemplo, decisões importantes do Supremo Tribunal Federal, defendendo a legítima defesa da honra como argumento, né, de justificativa de uma conduta, não só do feminicídio, mas aí a gente vai, por exemplo, à violência sexual, né? Olha, ela estava com essa roupa, ela me provocou, e aí eu fiz, ela estava pedindo. Isso tudo que eu estou falando também tem repercussão na justiça do trabalho, né? Porque a gente sabe que, infelizmente, o assédio sexual ou assédio moral de gênero são 2 formas de discriminação de gênero latentes no contexto trabalhista, né? A Lei Mariana Ferrer, que ela foi feita para o processo penal, mas, no fundo, ela tem efeito irradiante. Se eu não posso destratar no processo penal, por que eu vou destratar no processo trabalhista? Eu não posso destratar, né? A diretriz temos que dar um tratamento humanizado e acolhedor. E, por exemplo, no caso do assédio sexual, um caso desse que for para a justiça do trabalho, eu tenho que aplicar a mesma lógica. Porque eu não posso, do crime de estupro, ter a obrigação de destratar, mas quando for assédio sexual na justiça trabalhista, eu vou permitir. Eu tenho que ter um filtro nas perguntas que, normalmente, o advogado da parte contrária vai fazer. Eu tenho que começar a avaliar mecanismos de oitiva especial dessas mulheres, igual a gente faz lá no sistema penal, né? Porque se eu sei que, se eu colocar essa mulher para ser interrogada, né, por esse advogado da empresa que quer desconstruir que a alegação dela foi de violência sexual, inevitavelmente vão ter perguntas que vão ser revitimizadoras, etc. Por que não pensar, talvez, de intermediar essa oitiva por um psicólogo, por um assistente social? E as partes têm toda a liberdade do mundo de mandar todas as suas perguntas para esse profissional, que ele vai passar por um filtro e falar: essa pergunta eu posso fazer, essa pergunta que eu não posso fazer, porque ela é revitimizante. Se você quiser, você pode perguntar dessa forma, que aí eu pergunto sem revitimizar. E aí eu não exponho essa mulher à violência institucional do advogado fazer perguntas revitimizantes, e ainda que o juiz indefira a pergunta, ela já ouviu, já tive a revitimização, né? Então, enfim, são pequenos detalhes que a gente pode refletir e amadurecer para ter uma atuação mais humanizada no exercício da jurisdição.
A situação de mulheres autoras de crimes é uma questão que também chama a atenção do sistema interamericano. Então, eu não posso só pensar na violência contra a mulher. Eu tenho que pensar em situações em que a mulher eventualmente viola, né, a lei e é acusada, ela é a ré do processo. Mas será que ela não está naquela posição, não está sendo colocada naquela posição também por um viés de gênero? Como é que essa estrutura desigual de relações de poder entre homens e mulheres fomentou que a mulher chegasse? E como é que eu vou fazer uma justiça também levando em consideração isso? Eu não estou falando que eu vou ter que absolver as mulheres quando elas praticam, não é isso que eu estou falando. Eu estou falando que eu tenho que levar isso em consideração também, né? Não posso aumentar a pena dela porque ela não foi uma boa mãe. Porque eu não aumento a pena dos homens quando eles não são bons pais. Então, porque só das mães eu aumento mais a pena? Isso é uma discriminação de gênero, né? E aí, talvez, fazendo a reflexão aqui na Justiça do Trabalho, pensar, né, quando mulheres estiverem na situação de empregadoras e que, por alguma situação, estão respondendo lá uma reclamação trabalhista, tentar trazer esse recorte de gênero para ver exatamente o que não foi. Será que não era uma mulher empresária? Será que eu não estou sendo mais exigente das mulheres do que eu necessariamente seria se fosse um homem? Né? São reflexões que as diretrizes do sistema estão ali. Não necessariamente eu tenho a resposta final, mas eu tenho uma interrogação aqui para qualificar o meu trabalho. Bom, falei de não discriminação, vamos avançar para a participação. Portanto, a ideia de que eu só tenho acesso à justiça se as pessoas puderem participar do procedimento que vai promover a justiça. Então, eu preciso que as pessoas conheçam os seus direitos para depois poderem acessá-los. Campanhas de conscientização sobre os direitos, né, das pessoas, das mulheres, das pessoas negras, os direitos dos deficientes, dos idosos, os diversos direitos humanos são essenciais para que as pessoas que sofrem as violações consigam acessar, né? No âmbito trabalhista, né, se eu tenho a informação que eu tenho uma violação massiva de direitos trabalhistas num determinado contexto, a ideia de acesso à justiça exige que eu promova a conscientização daqueles trabalhadores sobre a existência daqueles direitos e sobre a forma que eles podem acessar para conseguir valer os seus direitos. Então, campanhas de cartilhas de conscientização sobre os direitos, mas também estruturação de projetos, né? E aí vai ter que trazer a Defensoria Pública da União, né? Participação, eu estou falando aqui, a porta de entrada num país de exclusão social abissal, né? A assistência jurídica legal e gratuita é um aspecto central do conceito de acesso à justiça, né? E aí transcrevo aqui mais um trechozinho, né, de um relatório da comissão sobre a importância de difundir o conhecimento sobre quais são os recursos judiciais existentes para enfrentar as violações de direitos e como se acessar esses diversos direitos em linguagem acessível, de acordo com o nível socioeconômico, é uma outra questão importante. Não adianta a gente fazer cartilha com juridiquês que não vai alcançar o nosso público. Eu preciso, né, trazer a minha linguagem para o nível daquela pessoa, daquela comunidade, e isso é o que vai trazer a efetividade, né? Aonde? Informação e participação. Bom, podemos ser. Eu estou tentando simplificar, né? Mas é porque eu só posso ter participação se eu tenho... A informação é um pressuposto para a participação. Eu só posso ter participação se eu sei que eu tenho o direito de participar, né? Mas, sim, é pertinente. Muito bem. Então, o que significa o direito à participação? O direito à informação, o direito de receber informações sobre os processos, né? E aí nós temos várias críticas do sistema interamericano sobre a demora do sistema de justiça em dar a cópia do processo para a pessoa interessada. A pessoa pede cópia do processo e não consegue obter cópia. Especialmente lá na área criminal, isso é mais sensível. Mas talvez, né, na investigação lá da Delegacia do Trabalho, do Inquérito Civil Público, do Ministério Público, né, a ideia de que as pessoas que sofreram as violações têm o direito de saber o que está acontecendo, têm direito a ter informação, né?
o direito à assistência jurídica especializada e gratuita, oportunidades reais de participação, e aí a oportunidade de participar significa a oportunidade de apresentar provas, fazer petições na defesa dos seus direitos, mesmo naquelas situações em que, eventualmente, é um processo coletivo, né? Mas as pessoas que são possivelmente afetadas por aquele processo deveriam ter algum mecanismo de influenciar e participar. Protocolos para garantir ativamente às mulheres o direito à informação, oportunidade de participação e acompanhamento durante todo o processo. Esse é um ponto importante, né? De integrar a participação com um conjunto de serviços que dão atenção à pessoa que sofreu a violação. Obstáculos linguísticos, financeiros, físicos e geográficos, portanto, a questão da interiorização da justiça, né? É impossível eu ter uma vara especializada em cada uma das cidades do Brasil. A gente sabe que isso não é possível. Mas eu tenho que ter outras estratégias para promover essa interiorização. Mas eu não posso tirar do meu horizonte de que ter uma preocupação com a interiorização é uma questão essencial do conceito de acesso à justiça. E aí tem várias experiências, os ônibus itinerantes, né? Enfim, estratégias ali de comunicação das comarcas de interior com aquela que é a sede do juízo, enfim. E serviços multidisciplinares com assistência jurídica, médica e psicológica, ou seja, a ideia de que a assistência jurídica precisa estar integrada com o pacote de necessidades que uma pessoa em situação de violação de direitos experimenta, né? E aí faço algumas transcrições aqui, tanto de trechos de relatórios da Comissão Interamericana, como também de sentenças da Corte Interamericana que batem nessa tecla, de que dar oportunidade de participação, e uma participação não só pro forma, mas uma participação efetiva, de apresentar informações, apresentar provas, fazer requerimentos para valer os seus direitos, requerimentos de proteção, requerimentos para ajudar, eventualmente, na responsabilização. Isso tudo faz parte de uma forma mais ampla do conceito de acesso à justiça. E, nesse caso específico aqui, do Favela Nova Brasília, uma crítica muito intensa ao sistema brasileiro, né, na parte processual penal, que historicamente não permite às vítimas participarem do processo penal. A gente tem uma exclusão significativa, né, das vítimas no processo penal, e às vezes essa mesma lógica de lá ela vai entrando em outras searas, né, como às vezes a parte trabalhista. Bom, essa aqui é já a parte técnica de processo penal, eu vou tomar a liberdade de passar. E o conceito de reparação integral. Isso aqui é muito importante, né? No sistema interamericano, o conceito de acesso à justiça não abrange só a condenação. Não é só isso. Eu tenho que reparar todas as necessidades de uma pessoa que sofreu uma violação de direitos. E essa reparação integral abrange necessariamente, né? O sistema interamericano trabalha com 6 categorias: restituição, reabilitação, compensação, satisfação, garantias de não repetição e a obrigação de investigar os fatos, determinar os perpetradores e promover a responsabilização e localizar paradeiros de vítimas. Isso é muito comum no caso de desaparecimentos. O que significa restituição no sistema interamericano? Retomar a vítima sempre que possível à situação anterior. Sempre que possível voltar àquilo que havia antes da violação do direito, eu preciso me esforçar para restituir. Não é possível restituir, aí que eu vou passar para a possibilidade de compensação, ou ainda que seja possível, mas aí eu tenho que avaliar se tem outras repercussões, como a questão dos danos morais. A reabilitação, ou seja, há necessidades imediatas derivadas da violação do direito, e eu preciso, sempre que possível, reabilitar. Isso normalmente está associado à ideia de tratamento médico, psicológico, serviços legais, sociais, a atenção integral. E isso, novamente, é importante. Toda vez que eu pensar numa pessoa que foi vítima de uma violação de direitos, eu tenho que pensar quais são as necessidades dessa pessoa. E o Estado, que, novamente, isso tudo que eu estou falando é obrigação de quem? Não é obrigação da vítima correr atrás, é obrigação do Estado proporcionar. Ter um mecanismo de acesso à justiça que esteja azeitado, com fluxos de atuação, para levar naturalmente a pessoa que foi vítima de uma violação de direitos a ter acesso
à sua reparação integral que ela tem direito. O Estado tem que proporcionar as condições da reparação integral e, portanto, fornecer assistência médica, psicológica e esses serviços todos. E aí, pensando na justiça do trabalho, né, a gente tem que pensar em que, quando existam essas situações de violações, a gente tem que pensar em cada uma dessas possíveis, né? Vamos pensar, assédio sexual nas empresas, né? Uma mulher que foi vítima de assédio sexual, assédio moral de gênero, tem que ter um mecanismo azeitado para que ela possa fazer essa denúncia, receber o acolhimento, ser encaminhada aos serviços de apoio, né? E talvez uma sensibilidade, né, de todos os atores. Idealmente tinha que começar lá na delegacia do trabalho, era o ideal, né? Que lá na delegacia do trabalho já houvesse um protocolo para que chegou uma situação dessa, opa, protocolo de atenção a mulheres vítimas de assédio sexual. A senhora gostaria de receber um apoio psicossocial? Nós temos parceria com tais e tais instituições. Posso encaminhar a senhora. É o agente do Estado que tem que impulsionar e não ela que tem que perguntar, porque a vítima da violação não sabe quais são os seus direitos. É quem atende, que conhece a rede, que vai ajudar ela a navegar pela rede, né? Vítima de trabalho infantil, né? Ela tem que saber, você quer ter acesso aqui ao serviço de apoio psicossocial? Você quer ter acesso à reinserção na escola, porque você saiu da escola para estar na situação de trabalho infantil? Para cada uma das situações de violações, eu tenho que pensar quais são o que essa vítima precisa e como que o Estado se organiza para naturalmente prestar o acesso a esses serviços que estão à disposição, né? Então, restituição, reabilitação, compensação. Na compensação, eu chamo a atenção para um ponto importante. O sistema interamericano, para além daquilo que nós conhecemos como dano material e dano moral, antes de eu avançar, só o primeiro parênteses. Vocês viram ontem, né, o valor que é de dano material e de dano moral. Está lá nos casos, né? No finalzinho lá dos casos tem os valores, quer dizer... O que nós conhecemos como dano moral e dano material, a gente tem que repensar, é a primeira questão. Mas, para além desse ponto, tem um outro aspecto importante no conceito de compensação no sistema interamericano, que é a ideia de reparação do dano ao projeto de vida. O que essa violação de direitos impactou no projeto de vida dessa pessoa? Aonde ela poderia ter chegado e que ela deixou de chegar por conta dessa violação? E como que eu consigo, de alguma forma, reparar esse dano ao projeto de vida? E aí a Mari vai até avançar um pouquinho mais nesses exemplos concretos, mas em várias situações o sistema interamericano, determinando, por exemplo, comprar uma casa para a família, ou uma bolsa de estudos, ou um memorial, enfim, são outras formas de também pensar, isso foi uma reparação a essa violação. Tem uma quinta perspectiva do conceito de reparação integral no sistema interamericano, que é a ideia de garantias de não repetição. E isso é importantíssimo, né? E eu acho que a gente tem pontos importantes para refletir aqui na Justiça do Trabalho. Quando eu tenho um caso de violação de direitos, eu tenho sempre que pensar, será que foi só esse caso? Será que eu não estou tendo outros casos exatamente iguais a esse? E o que eu posso fazer para dar atenção a esses outros casos iguais a esse, que talvez não estejam chegando a mim? Né? E isso eu acho que é muito forte no contexto trabalhista. Porque se eu tenho, por exemplo, uma situação de trabalho insalubre de um trabalhador que tinha um pouquinho mais de orientação e conseguiu procurar um advogado para entrar com a reclamação trabalhista, quantos N trabalhadores não tem atrás dele que não têm acesso à informação, que não têm acesso à assistência jurídica, que não trouxeram esses casos? Será que eu não preciso pensar em algo para fazer para atingir esses outros que não estão chegando? Mais importante, como é que eu penso para que isso nunca mais volte a acontecer? Né? Quais são as medidas de prevenção de não ocorrência de outras violações como essa que eu deveria estar pensando? Então, por trás de um caso individual, normalmente eu tenho uma demanda coletiva. Né? E esse é um ponto importante. Toda vez que a corte dá uma sentença, eu tive uma violação concreta. Então, para essa vítima concreta, eu vou fazer isso. Ok. Agora, Estado, o que você deveria fazer para evitar que outras violações como essa não voltassem a acontecer? Então, essas são as medidas de caráter estrutural que eu determino.
É óbvio, né, que no sistema interamericano só podem ser partes os estados, então a corte está dialogando com os estados. Políticas públicas que deveriam ser colocadas em prática para evitar novas violações. Mas esse é um ponto importante do sistema interamericano, sempre pensar numa perspectiva estrutural. O caso Maria da Penha é um bom exemplo, ou seja, para além de dar uma indenização para Maria da Penha, terminar a investigação do caso Maria da Penha, promover a responsabilização do ofensor da Maria da Penha, criar um memorial a Maria da Penha, enfim, eu preciso também fazer medidas para que para as outras mulheres brasileiras não experimentem o que Maria da Penha experimentou. Então, o Brasil está condenado a editar uma lei de abordagem integral ao tema da violência doméstica, implementar políticas públicas, aumentar as delegacias, aumentar os serviços especializados. Caso Márcia Barbosa, feminicídio íntimo. Paraíba, tive esse problema aqui, tem que dar capacitação para os policiais, tem que dar capacitação para os agentes do sistema de justiça, tem que fazer isso para evitar que novas violações como essa voltem. Em todas as sentenças da Corte Interamericana, das diversas áreas que vocês imaginarem, lá no final, para além de resolver o caso concreto, eu sempre vou pensar, o que eu preciso fazer para que isso não volte a acontecer? E a gente precisa pensar nisso, senão a gente vai estar sempre enxugando o gelo. E a gente não pode pensar em enxugar gelo, a gente tem que mudar a realidade das pessoas para que essas violações não sejam massivas e cotidianas, como a gente, infelizmente, tem assistido, né? Então, esse é um ponto importante. Eu não tenho certeza de exatamente como a gente avançaria isso na justiça trabalhista. Hoje à tarde, no final do dia, a gente vai ter uma oportunidade de uma oficina de discussões e eu espero que vocês ajudem a gente a encontrar as respostas de como que a gente consegue avançar em perspectivas de reparação, porque isso é reparação integral. Isso é justiça. É assegurar que as injustiças não continuem acontecendo. Mas, enfim, eu estou trazendo aqui insights para a gente refletir. São diretrizes que estão vindo do sistema, que, aliás, o nosso sistema jurídico nacional já tem também normas, né? O processo estrutural já está aí. E a gente precisa começar a refletir, né, nessa temática. Dialogar com os meus colegas do MPT também, né, porque, em grande medida, quem vai trazer essas demandas coletivas para vocês vem do MPT, mas talvez refletir um pouquinho mais como que, às vezes, demandas individuais não têm por trás dela demandas coletivas. E como talvez os meus colegas do MPT não deveriam estar sendo chamados a atuar nesses casos individuais para, a partir do individual, pensar no coletivo também. Enfim, reflexões. E aí a questão da obrigação de investigar e punir, se for o caso, aqueles que foram autores de violência. Diga. O MPT está presente, então nada impede que, diante de uma decisão judicial, que se expeça ofício ao Ministério Público, que está ali do lado, para que ele investigue e tome as providências cabíveis. Mas a ideia de sistema, no fundo, é o quê? Por que nós falamos de um sistema de justiça? Porque nós estamos interconectados. O judiciário sozinho nunca vai ser eficiente. O judiciário precisa do MP, precisa da defensoria, precisa da advocacia, precisa dos serviços do executivo. E o MP também, sozinho, nunca vai ser eficiente. Precisa do judiciário, precisa dos outros. É o sistema. E o sistema abrange a ideia de que eu tenho mecanismos de pesos e contrapesos. Quando o juiz dá uma sentença equivocada, o MP vai recorrer. Mas e quando o MP não fizer a sua parte? Eu tenho que ter um mecanismo no sistema para cutucar de lá, cutucar de cá e o sistema funcionar. É assim que a gente muda a nossa cultura organizacional. É todo mundo junto, né? Pensando num sistema. Vamos lá. Então, alguns pontos aqui para eu fechar. Então, na ideia de atenção integral, pensar em protocolos, né, de encaminhamento, estou falando da mulher, mas a gente vai pensar das N violações aqui, aos diversos serviços. Então, novamente, a Delegacia do Trabalho precisa ter protocolos para que as vítimas de violações de direitos sejam encaminhadas aos serviços da rede que vão dar atenção às situações de violações de direito. Isso é acesso à justiça, né?
E aí tem vários exemplos do sistema interamericano de que para cada uma das situações de violações de direitos, eu tenho que criar protocolos para atender. Protocolos de atenção especial a vítimas de violência sexual, protocolos de atenção a vítimas de sobreviventes de feminicídio, protocolos para violência doméstica, protocolos... Temos que pensar em protocolos para trabalho escravo, trabalho infantil, exploração sexual, em N das suas vertentes, né? E aí, igualmente, né, a ideia de proteção. Eu tenho que dar atenção, mas se houver o risco de ocorrerem novas violações de direito àquela vítima individualizada, eu tenho que proteger aquela vítima do risco de eventuais violações de direitos. E no âmbito da justiça trabalhista, né, fazendo as traduções aqui, né, eu tenho que pensar, será que essa pessoa que está com essa reclamação trabalhista não está com o risco de sofrer algum tipo de represália, algum tipo de retaliação em razão de ter denunciado aquela violação de direitos? Faz parte do acesso à justiça eu pensar em proteção a essas pessoas que foram vítimas. E aí eu tenho uma interlocução importante entre justiça do trabalho e polícia agora, né? Porque se é um risco de violências contra essas pessoas, que provavelmente vão ter uma configuração criminal, eu preciso pensar em integração entre a delegacia do trabalho e a delegacia de polícia e a polícia militar. Por quê? Porque a proteção à pessoa que sofreu uma violação de direitos faz parte do conceito de acesso à justiça. E o que significa a proteção integral no sistema interamericano? Novamente, a minha interpretação daquilo que eu li do sistema. Primeiro, significa uma proteção integral. Eu tenho que proteger a pessoa que foi vítima de uma violação de direitos de todos os possíveis aspectos de retaliação, risco de recidiva de novas violências. Todos os fatores de risco têm que ser abordados. Isso abrange justiça, saúde, educação, emprego e renda, moradia. É toda uma preocupação ali com proteção. Tem que ser autônoma, eu não posso condicionar a proteção com colaboração processual. Ó, eu te protejo enquanto você estiver colaborando comigo. O dia que você quiser parar de colaborar, não vou te proteger mais, não. Não. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. A gente não pode fazer venda casada. Venda casada não pode. O direito à proteção é direito fundamental, ponto final. Queira ou não queira colaborar, né? Ela deve ser coordenada. Há um conjunto de instituições que devem promover essa proteção, porque são várias perspectivas. Ela tem que ser intersetorial e, portanto, tem que ter uma coordenação. E, para ter coordenação, volta àquele ponto, eu tenho que ter protocolos de articulação entre as instituições. Ela deve ser acessível e efetiva. Só é efetiva se for acessível, né? Ou seja, a pessoa tem que ter condição de acessar essas políticas de proteção. E ela deve ser adaptável, porque cada vítima é uma vítima, cada uma tem uma necessidade específica, individualizada, os fatores de risco para cada caso são diferentes e eu tenho que abordar cada um desses fatores de risco, né? Muito bem, no sistema interamericano, a gente vai entender que o Estado tem o dever de proteger quando o Estado tem conhecimento de uma situação de risco e quando o Estado prova que fez tudo o que estava ao seu alcance para evitar a ocorrência daqueles riscos. Se o Estado nunca foi comunicado de uma situação de risco, o Estado não pode ser responsabilizado. Se o Estado foi comunicado, mas comprova que tomou todas as medidas que razoavelmente se esperava para evitar a concretização do risco, o Estado não pode ser responsabilizado. Portanto, isso tudo para dizer que a responsabilidade do Estado não é ilimitada. O Estado não é onisciente, onipotente, onipresente. O sistema interamericano está ciente disso. Mas, verdade seja dita, cá para nós, na maioria dos casos, o Estado foi comunicado e não fez nada para evitar. Né? O Estado deveria ter tido conhecimento. E esse é um ponto importante. Não é só uma comunicação formal. E aí, comunicação para o sistema interamericano é amplo. Eu acho que aqui eu dou os exemplos. Um registro policial é uma comunicação ao Estado? Sim. Uma ligação lá numa hotline, né? Um disque denúncia, é uma comunicação ao Estado? Sim. Né? Mas, mais do que isso, um contexto de aumento de violências ou aumento de uma violação de direitos numa determinada situação também não é uma comunicação ao Estado? É porque o Estado deveria se organizar
para reconhecer os sinais precoces de uma situação de risco. Né? Então, enfim, várias reclamações trabalhistas, sempre com uma mesma violação de direitos, numa mesma empresa, no mesmo contexto. Não é o Estado tomando conhecimento daquela situação? Sim, o Estado tem que ter mecanismos para se organizar, para que o agente do Estado que recebe uma notícia de violação comunique o outro agente do Estado, que tenha a responsabilidade de atuar naquele contexto, para que faça a atuação. Né? E aí eu tenho aí vários precedentes da Corte sinalizando nesse sentido. E aí a gente entra numa área muito interessante, que eu gosto muito de trabalhar, que mais ultimamente tem sido minha área de pesquisa, que é a área de avaliação e gestão de risco. Né? Isso traz uma outra dimensão para o nosso trabalho. Eu não tenho só que abordar as situações de violações de direitos. Claro, se teve violação, eu tenho que abordar, óbvio. Mas, para além da situação de violação, eu tenho que tratar as situações de risco de violações de direitos. E, para cada contexto específico, vou ter sinalizadores distintos do que é um risco de violação de direitos. Né? Mas, se há uma situação de risco, o Estado tem que atuar de forma efetiva para neutralizar aqueles fatores de risco e evitar a violação de direitos. No caso que eu trabalho de forma muito forte, da violência contra a mulher, eu tenho uma série de estudos que vão indicar quais são os fatores de risco de uma situação de violência doméstica, por exemplo. Uso abusivo de álcool, desemprego por parte do ofensor, desemprego por parte da mulher, histórico de comportamentos violentos e agressivos da parte dele, a própria transgeracionalidade, já tem estudos que sinalizam, né, mulheres que experimentaram violência na infância por parte do seu pai e da sua mãe, tem uma maior tendência de normalizarem aquela violência na fase adulta, porque é o que ela naturalizou como sendo normal, o homem é tudo assim, a relação em família é isso mesmo. Né? Então, eu tenho uma série de fatores de risco, inclusive, o CNJ e o CNMP aprovaram uns anos atrás, eu trabalhei junto para fazer essa edição, o Formulário Nacional de Avaliação de Risco da Violência Doméstica. Mas, veja, estou falando de violência doméstica. E assédio sexual nas empresas? Quais são os fatores de risco de assédio sexual nas empresas? Né? E trabalho escravo? Quais são os fatores de risco de trabalho escravo? Exploração sexual? Quais são os fatores de risco de exploração sexual? Né? Situações de trabalho insalubre, perigoso. Quais são os fatores de risco? Eu tenho que estar atento aos sinais precoces. Quer dizer, construção de uma grande barragem lá no meio do mato, próximo de uma cidadezinha pequena, com pessoas em situação de extrema pobreza, em que eu trago uma mão de obra de homens e transfiro ela para o meio do nada. Coloca esse monte de homem do lado de uma comunidade pobre cheia de mulheres. Está escrito que vai ter exploração sexual. Está escrito, eu não preciso de bola de cristal para saber que vai ter. Por quê? É o fator de risco. Eu já tenho N estudos que documentam isso. Então, se vai ter uma grande obra numa cidade lá do interior, do lado de uma comunidade muito pobre, antes dessa obra começar, lá na parte de estudo socioambiental, eu tenho quais são os impactos de risco para a exploração sexual nessa comunidade? Quais são as políticas públicas que eu devo colocar em prática para evitar que ocorra a situação de exploração sexual? Né? E isso tudo tem que estar no horizonte de quem constrói um grande projeto, dos impactos todos desse projeto. Avançando. Existência de programas de prevenção, isso aqui eu acho que eu estou falando um pouquinho mais da perspectiva criminal. Mas a ideia é de que a gente tem que pensar em atuações ex officio para que a rede funcione, pensar no nosso trabalho como uma rede. Né? A proteção integral ainda, serviços policiais especializados, existência de dispositivos eletrônicos de monitoramento, instâncias interseccionais de articulação protetora, no tráfico de pessoas, né? Esse aqui eu vou ler para vocês, esse eu acrescentei para vocês. A concessão de mecanismos de proteção que incluam a regularização migratória de pessoas em situação de mobilidade urbana é essencial para proporcionar uma proteção integral dos direitos humanos e para garantir que a participação em processo de investigação, como testemunha ou sobre outra forma de colaboração, seja espontânea e capaz de prevenir a revitimização. Quer dizer, eu tenho que pensar como é que eu protejo essa pessoa que foi vítima de uma situação de violação de direitos. Se eu não tiver essa preocupação, as violações vão continuar. E eu não posso tolerar que essas violações continuem. Como a Mari falou ontem, né? Eu tenho que ter mecanismos de reconhecer que a fiscalização para o trabalho
da exploração da irregularidade de um trabalho de um imigrante, não tem uma comunicação automática para as autoridades de controle migratório, porque senão o que eu vou construir? Se toda vez que um fiscal do trabalho comunicar o controle migratório que tem um imigrante ilegal trabalhando ali, o que vai acontecer é que os imigrantes irregulares nunca vão ter acesso aos direitos trabalhistas. E eu vou normalizar uma situação de violações de direitos desse grupo de pessoas que a gente sabe que existe e que estão sendo exploradas, né? E aí a questão da responsabilização, que também é um ponto importante. E eu sempre gosto de falar. Houve uma violação de direitos. É importante punir a violação dessa violação de direitos? Sim, porque quando eu não puno a violação, eu também estou mandando uma mensagem de que aquilo é natural, que aquilo é normalizado, que nós aceitamos aquilo. Então, especialmente quando eu falo de violações relacionadas a discriminações, esse tem um aspecto importante. Porque o centro da discriminação é exatamente a normalização histórica daquela discriminação. Então, eu preciso desconstruir essa normalização histórica. E como é que eu desconstruo? Com a contramensagem, né? Numa visão bem quase que hegeliana aqui, né? O direito como negação da negação, né? Você negou o direito e eu vou negar essa negação através de uma responsabilização. Então, é importante, mas aí eu volto sempre a esse ponto. A punição não é a única resposta para uma situação de violação de direitos. Ela também é importante, mas talvez nem seja necessariamente a mais importante de todas, porque eu tenho que ter uma visão vitimocêntrica, atender às necessidades da pessoa que sofreu a violação de direito. Esse é o meu ponto de partida. Lá na frente, a responsabilização é um investimento a médio e longo prazo, mas eu tenho que pensar no curto prazo, eu tenho que pensar no ser humano que está ali na minha frente nesse momento. Então, quando o sistema interamericano fala de dever de devida diligência na investigação e na responsabilização dos autores por violações de direitos, quais são os pontos mais importantes que o sistema está discutindo dentro do contexto do conceito de devida diligência? A ideia de dever de atuação em um prazo razoável, dever de devida diligência reforçada com uma perspectiva de direitos humanos, e aí a gente vai incluir a perspectiva de gênero, a perspectiva racial, a perspectiva não adultocêntrica e todas aquelas N discriminações que a gente já conversou, né? Eu tenho que incluir essa perspectiva como um ponto essencial do conceito de promover justiça. Eu não posso replicar estereótipos de discriminação na investigação e no julgamento, ou seja, a ideia de um julgamento imparcial, sem discriminações, e o conceito de direito à verdade como conceito integrante do dever de responsabilização. Então, veja, não só mais importante, mas junto com a ideia de que eu tenho que punir quem violou um direito, não é só a questão da punição, mas a questão de saber o que aconteceu, né? E isso, às vezes, é importante, e aí eu falo do meu campo agora, né, na esfera criminal, porque, às vezes, na esfera criminal, a gente só está olhando assim, eu tenho que punir. Mas não é só eu tenho que punir, eu tenho que saber o que aconteceu. Porque, em alguns casos, talvez eles sejam alcançados pela prescrição, mas talvez, mesmo alcançando pela prescrição, eu preciso avançar na investigação, porque, ainda que eu não possa punir, eu tenho um dever com a sociedade de memória, verdade e justiça. Eu só tenho a justiça depois da memória e da verdade. Não posso me esquecer dessas violações de direitos, né? Então, vários dispositivos que vão sinalizar a ideia de dever de devida diligência, a ideia de prazo razoável. E aí, novamente, volta ao primeiro ponto. Quando a gente está falando de tudo isso que a gente está falando, os direitos das vítimas, nada disso anula os direitos da pessoa que está respondendo a um processo. Eu não estou falando que eu vou violar os direitos do acusado, do réu, que as empresas vão ser arbitrariamente punidas. Não, os direitos fundamentais existem. Eu só estou qualificando o meu quadro para considerar um garantismo integral, um garantismo que garanta os direitos de todos, inclusive das vítimas de violações de direitos, né? A ideia de prazo razoável no sistema interamericano parte de 4 categorias. Como que eu analiso se o sistema de justiça deu uma resposta dentro do prazo razoável? Eu vou ter que analisar 4 categorias. Quais são elas? Complexidade do assunto. Então, é óbvio, processos mais complexos vão demorar mais do que processos mais simples.
Então, tive tantos meses ou anos, não sei, para dar uma resposta judicial. O que a corte vai analisar? Era um caso ordinário ou era um caso de excepcional complexidade? Se for um caso de excepcional complexidade, a corte vai ser um pouquinho mais tolerante com aquele prazo. A atividade processual do interessado. Que essa pessoa que está alegando que teve violação ao prazo razoável, não foi ela mesma que foi entrando com N recursos protelatórios, que pediu deslocamento de competência, e a hora que mudou a jurisprudência, ela pede de novo deslocamento de competência. Então, e aí, qual foi o comportamento processual dessa parte? Terceiro aspecto, a conduta das autoridades judiciais. Quer dizer, o juiz foi diligente, o juiz, o promotor, os atores processuais foram diligentes na tramitação desse processo, ou o processo ficou mais de um ano concluso para dar um despacho de mero expediente que não apareceu. Ou o processo, como no caso da Maria da Penha, né? Eu tive o julgamento e demorou 2 anos para lavrar o acórdão do julgamento. No caso Maria da Penha. Né? Então, quer dizer, houve um excesso ali, a corte reconheceu, houve violação ao dever do prazo razoável. Prejuízo gerado na situação jurídica da suposta vítima. Então, além da complexidade da atividade processual e de analisar a conduta das autoridades judiciais, eu vou analisar qual foi o impacto concreto na vida da vítima. Não teve nenhum impacto especial, então, talvez eu possa ser um pouquinho mais tolerante, mas isso teve um impacto brutal na vida dessa pessoa. Faz não sei quantos anos que ela aguarda a justiça nesse caso e não saiu. Né? E esse é um ponto importante, porque nas situações de violação de direitos trabalhistas, o conceito de reparação integral também incorpora o conceito de receber as indenizações trabalhistas a que tem direito. E aí uma demora injustificada, violando esses parâmetros da corte, pode eventualmente gerar a responsabilização do Estado brasileiro por violação do dever de prazo razoável, portanto, dever de celeridade. Alguns precedentes aí que analisam o tema. O dever de devida diligência é uma diretriz constante do sistema interamericano, ou seja, a ideia de que eu tenho que atuar ex officio, reconhecer os fatos sem demora, investigar de forma célere, não perder que as provas que poderiam ser recolhidas sejam efetivamente recolhidas, analisar todas as possíveis linhas de investigação, não afastar linhas de investigação a partir de estereótipos discriminatórios, né? E isso tudo para permitir que haja a investigação eficiente, o processamento eficiente, o julgamento eficiente. E a ideia é muito forte no sistema interamericano que uma impunidade sistêmica é uma forma de tolerância àquela violência e que fomenta novas formas de violência, porque eu estou reafirmando a normalidade daquela situação de violação de direitos. Muito bem, o dever de investigar com perspectiva de gênero e interseccional, ou seja, de todas as interseccionalidades de vulnerabilidades, isso é um ponto importante na investigação, no processamento e no julgamento, e aí várias manifestações da corte, da comissão nesse sentido, isso aqui acho que a gente já falou bastante. Dever de não afastar linhas de investigação a partir de estereótipos investigativos. Então, por exemplo, no caso de Dina Carrion, houve uma hipótese de suicídio quando todos os indicativos davam a sinalização de que, olha, ela foi morta. Então, por que eu estou investigando só como feminicídio? O Digna Ochoa também foi nessa mesma linha, né? Partir como ponto de partida de suicídio, quando tem indicações de que houve uma violência mais ampla ali. O Vicky Hernandes é um caso de mulher trans de Honduras, e o ponto de partida da investigação foi o assassinato dessa mulher trans, não tem nada a ver com o fato dela ser mulher trans. Então, eu vou só investigar como que aconteceu o assassinato. E o ponto de partida, afastando uma possível conexão com aquele marcador de discriminação, é uma investigação discriminatória. Eu tenho que eliminar as hipóteses e não partir do ponto de partida, né, de que não teve essa situação. E essa é uma diretriz interessante do sistema interamericano. A corte, em outras sentenças, tem isso. Ela vai falar, toda vez que eu tenho uma violência contra uma mulher, num contexto em que normalmente há discriminações, eu tenho que, como ponto de partida, fazer a investigação, imaginando que foi o fato de ser mulher que motivou essa violência. Depois, lá na frente, eu posso descartar, mas o meu ponto de partida tem que ser esse. E eu acho que isso tem repercussões importantes aqui na Justiça do Trabalho,
né? Quer dizer, casos de assédio sexual, assédio moral contra mulheres, o ponto de partida da nossa atuação tem que ser, olha, provavelmente teve uma influência. Eu posso até investigar e depois descartar, mas o meu ponto de partida tem que ser, olha, será que não teve aqui uma influência? Eu tenho que olhar com cuidado, né? Situações de violações massivas de exploração do trabalho em comunidades pobres, normalmente, majoritariamente compostas por pessoas negras, né? Eu tenho que ter um ponto de partida. Será que a condição racial e a condição econômica não foram fatores que favoreceram essa situação de exploração trabalhista? Provavelmente sim. Quais são as outras chances que essas pessoas têm? E aí vocês viram ontem no estudo de casos, né? Especificamente o Brasil, Fazenda Brasil Verde, esse foi o ponto de partida da corte. Olha, quem são esses trabalhadores? São pessoas negras, pessoas em situação de extrema pobreza, exclusão social. Eles não tinham outra chance de trabalho naquele mundinho lá onde eles viviam. Naquele contexto, ou trabalhava para aquela fazenda ou não ia ter trabalho nenhum. Então, a fazenda explorou essa condição de vulnerabilidade, de não ter outras opções de um trabalho digno para produzir uma situação de trabalho, condição análogo à condição de escravo, né? Então, enfim, vários precedentes aí que estabelecem essa obrigação, né? E aí, decisões da Corte determinando a produção de protocolos especializados nas diversas perspectivas. Protocolo para investigar, protocolo para julgar, protocolo de perícia médico-legal, protocolo de atendimento humanizado na perspectiva psicossocial, de apoio jurídico, de saúde. Enfim, eu tenho que ter vários protocolos para essa atenção. E, inclusive, em alguns casos, a Corte vai descer em requisitos mínimos. Olha, o protocolo tem que atender, pelo menos, os seguintes parâmetros, tal, e desce no detalhamento. E é isso que a gente tem sempre que avançar. A ideia de que os protocolos não podem ser normas genéricas e abstratas. Isso não é protocolo, isso é diretriz, né? O protocolo é o seguinte, você vai receber o caso, você vai checar isso. Se o A estiver presente, você faz isso e isso. Se o B estiver presente, você faz isso e isso. Se o C tiver fluxogramazinhos, aquele setinha para lá, setinha para cá, é isso que tem. Protocolo é isso. E aí eu vou ter que analisar cada um dos aspectos sensíveis e eu já tenho que ter uma resposta mais ou menos pronta. Sempre vai ter uma cláusula genérica e outros casos, ok. Eu sempre tenho que ter a porta aberta para situações que eu não previ que acontecessem. Mas nós sabemos, 95% dos casos, como é que eles são. Então, se eu já sei como os casos são, eu tenho que produzir respostas que sejam efetivas para dar soluções. Alguém aqui queria fazer uma pergunta? A equipe de apoio, por gentileza, me traz aqui um microfone para a colega. Olá, dentro dessa perspectiva de incentivar a criação de protocolos, há uma questão que a gente tem visto aqui no Judiciário quando fala dos nossos protocolos, né? Então trabalhar em rede é só mandar um ofício? Em que medida existem precedentes da Corte orientando que os estados, porque a gente viu no caso Mesquitos ontem, fala de criar uma especialização na área trabalhista lá para Nicarágua, para Honduras, na verdade, o caso era de Honduras. Em que medida há alguma orientação, alguma decisão da Corte Interamericana que orienta o Poder Judiciário a trabalhar de modo sistêmico, coordenado, usando acordos de cooperação judiciária ou interinstitucional, que possam efetivamente possibilitar a mudança da estrutura e não ficar na ideia do só vou mandar um ofício para comunicar. Obrigada. Exatamente. Bom, esses precedentes todos aqui que eu estou citando, desde o início, eles estão avançando. Por exemplo, esse aqui agora, o Fernandes Ortega, ele vai falar... É caso de violência sexual? E isso impacta vocês, porque vocês vão ter casos, né, de assédio sexual no trabalho. Como que eu tenho que dar uma resposta? Eu tenho que ter protocolos em que a declaração da vítima seja num ambiente confortável e seguro, que dê confiança. Ele tem que declarar, evitar múltiplas repetições. Então, é assédio sexual, eu sei que esses casos vão acontecer. Então, o dia que acontecer, eu tenho que ter um protocolo. Como que a Delegacia do Trabalho atende essa mulher? A Delegacia do Trabalho tem um protocolo para atender vítimas de assédio sexual? Eu acho que não. Deveria ter. As diretrizes americanas estão sinalizando que deveriam ter. Como que tem que ser esse atendimento? Eu coloco ela lá numa sala, junto com um monte de gente sentada atrás para colher o depoimento do assédio sexual dessa mulher, lá na Delegacia do Trabalho? Será que eu não tenho que ter, talvez, uma parceria entre a DEAN e a Delegacia do Trabalho,
para que se tenha uma situação de assédio sexual no trabalho, já tenha um prévio acordo entre a DEAN e a Delegacia do Trabalho, que a DEAN também, além da parte criminal, ela vai me fazer perguntas sobre isso, e aí eu não preciso que essa mulher de novo preste depoimento perante a Justiça a Delegacia do Trabalho, né? Isso tudo tem que estar previamente construído. Então, assim, eu tenho determinações do sistema de trabalho, isso tem que ser feito. Né? As determinações já existem. Agora, como isso vai ser feito? Aí vem a questão também que a Corte e a Comissão não se substituem ao trabalho dos Estados. Ela dá as diretrizes e os Estados têm que trabalhar para concretizar essas diretrizes. E aí eu vou falar do meu depoimento pessoal. Em 2014, 15, eu construí o protocolo de atendimento à mulher em situação de violência doméstica da rede do Distrito Federal. Na época, eu coordenava aqui o núcleo de gênero do MPDFT. E aí, foi mais de um ano. De 15 em 15 dias, nós fazíamos a reunião da rede. E tinha lá gente da Polícia Civil, da Polícia Militar, do CRAS, do CREAS, da Saúde, da Secretaria de Educação, do Ministério Público, do Judiciário, da Defensoria Pública, juntou... quem é o meu possível parceiro? Primeiro ponto, mapear a minha rede. Quem é a minha rede? Eu tenho que saber quem é a rede. Trouxe lá o NEPEM da Universidade de Brasília, eu quero que a universidade esteja aqui dentro, me dando os seus insumos. Mapeei minha rede toda, mandei os convites para todo mundo. Queremos fazer um protocolo aqui para a nossa rede. Vocês topam ajudar? Topamos. Vamos fazer de 15 em 15 dias uma reunião. Fizemos a primeira reunião. Quais são as nossas necessidades? Fiz a metodologia lá, os grupos e tal. N tempo. Caramba, isso aqui vai dar um trabalho gigantesco. Vamos lá. Um passo de cada vez, um dia após o outro. Trabalho de formiguinha. A gente construiu, mapeou a rede inteira, porque às vezes eu acho, o outro devia estar fazendo isso. Aí a hora que eu vou conversar com o outro fala, olha, isso eu não consigo fazer, mas assim eu consigo. Essa parte que você achava que era comigo, na verdade, era com o fulano. Então, no fundo, a gente tem uma ignorância muito grande do funcionamento de todo mundo. Então, quando a gente para conversar, para construir coletivamente, a gente constrói algo que tem a chance de funcionar. Porque senão eu fico construindo umas coisas que são maravilhosas no papel, mas a hora que eu vou para a prática não vai funcionar. E a pessoa tem que saber o que cada um faz na rede e quais são os problemas e as dificuldades que ele tem. Porque a hora que eu conheço as dificuldades do outro ator da rede, eu falo, isso eu não vou esperar dele, mas talvez o outro consiga. Né? E a rede vai se compensando. Mas isso envolve uma mudança de mentalidade. Porque a hora que a gente vai na perspectiva do trabalho em rede, a gente sai da nossa zona de conforto, é o primeiro ponto. E a gente gosta de trabalhar com hierarquias. A gente do MP, o judiciário, eu sei também que é assim. Né? E a hora que eu vou para a rede, eu tenho que sentar numa relação de horizontalidade com o funcionário da saúde. Bom, mas eu sou promotor de justiça. Não, é rede. É rede. E a hora que eu trabalho com rede, a rede ela remete à analogia dos nós, né? São vários nós. Todos os nós são importantes. Se um nozinho tiver rompido, a rede já não vai vazar por aquele nó ali, né? Então, assim, é uma mudança de cultura. Mas esse é o caminho, não tem outro caminho. Porque eu não consigo construir a solução sem isso, né? Então, eu tenho que pensar em o sistema de justiça, construir os seus órgãos institucionais de diálogo interinstitucional, intersetorial, e que esses órgãos, todos os órgãos, entrem nesse diálogo e a gente construa coletivamente quais são as respostas. Isso valeu para aquilo que eu fiz aqui, mas isso também vale para vocês, né? E aí, olha que interessante, a partir dessa experiência que a gente teve aqui no DF, de mapear o serviço, construir os protocolos, referência, contra-referência e tal, a gente chegou, olha, eu preciso ter uma metodologia de avaliação de risco, porque eu sei que a minha patrulha de segurança, aqui em Brasília chama Provide, a Patrulha Maria da Penha, não tem capacidade de atender 100% dos casos, é óbvio que não tem. Então, qual é o critério que eu vou usar para mandar ou não mandar para eles?
Então, eu tenho que fazer uma seleção. Mas com que critério que eu faço a seleção? Vai ser no olhômetro? Não. O que a ciência fala? Aí eu pego o pessoal da ciência e fala, olha, existe todo um conjunto de estudos, de avaliação e gestão. Vamos construir um modelo? Vamos. De onde que a gente tem? Não existe. Não existia no Brasil na época. Aí eu fiz os meus estudos, lá em Portugal tem um modelo, fui lá, conversei com a Procuradoria-Geral da República de Portugal, tramitaram, autorizaram, mandaram para já, olha, Portugal é assim, vamos adaptar? Aí vem outro ponto, eu não copio e colo, eu adapto, né? O que funciona ou não funciona no Brasil? Aí faz um monte de reunião na rede, todo mundo dá conselho. Construímos o primeiro modelo de avaliação de risco, de abrangência de toda uma unidade federativa. A gente construiu aqui no DF, que depois foi o modelo do CNJ, que depois virou o formulário nacional. Então, tudo isso para dizer que dá trabalho, gente. Dá. Não vou falar que é fácil, não vou mentir para vocês. Mas depois que a gente segue esse caminho e chega lá, o resultado é outro. Porque as coisas têm muito mais chance de funcionar de forma efetiva. O colega aqui ia fazer a pergunta, mais um colega lá atrás e outra colega aqui. Quem está com o microfone? Quem está com o microfone está com a palavra. Muito obrigado. Bom dia a todos e a todas novamente. E mais uma vez, parabéns por toda a explanação até aqui, com certeza até o final, do Tiago. Acredito que a sua fala, somada aos precedentes e tudo que nós vimos já ontem, nos convida, e a colega Patrícia, desse local tão oportuno que é a escola, depois da fala do ministro Maurício Godinho Delgado também ontem, nos convida a pensar se nós não deveríamos protagonizar um início de estudo, de uma criação de uma rede relacionada a, pelo menos, algumas das coisas que nós vimos aqui. Eu daria como exemplo, e vejam, é apenas exemplo, a questão da Lei Maria da Penha. Eu fiquei muito atento e esperando que aparecesse esse ponto. Como ele não veio, eu tenho uma liberdade, peço licença para incorporar. O artigo 9º da Lei Maria da Penha prevê como uma das medidas preventivas da violência o afastamento do trabalho. E isso nos liga à Lei Maria da Penha. Nós, juízes do trabalho, Sistema de Justiça Trabalhista, nos liga à Lei Maria da Penha aí. Essa trabalhadora tem direito ao afastamento do trabalho por 6 meses. Quem vai pagar o salário dela? O empregador vai dizer, não tem trabalho, não tem salário. O INSS também faz assim. Quem tem julgado isso é o Superior Tribunal de Justiça. Um caso que eu sei, porque a maioria é segredo de justiça, então talvez desconhecimento mesmo em razão da própria tramitação dos processos. Mas eu não tenho a menor dúvida de que isso se espraia Brasil afora, porque um dos locais onde a violência pode acontecer é no trabalho, e um dos lugares mais certos do violador localizar a vítima é no seu local de trabalho. Então, nós teríamos que ter uma atenção para isso. Aqui vai um meia-culpa, uma mão à palmatória. Eu vejo que nós, Justiça do Trabalho, ainda não estamos atentos a isso. E talvez fosse o estopim desse ponto de partida, para ser bem sintético e deixar outras explanações. Fica aqui a minha sugestão humilde a respeito disso. Com certeza. Hoje à tarde eu vou falar sobre empresas e direitos humanos. E aí uma das partes que eu ia analisar era exatamente isso, os reflexos da violência doméstica nas empresas. Você já destacou um dos aspectos, né? A medida protetiva de afastamento, aliás, eu já vendeu meu peixe, né? Mês que vem eu estou lançando mais um livro, vai ser Manual de Medidas Protetivas de Urgência, Avaliação e Gestão de Risco. E um dos pontos que eu abordo lá no livro é o envolvimento da Justiça do Trabalho nas medidas protetivas. Como que juízes trabalhistas também podem conceder medidas protetivas de urgência nos temas relacionados à proteção ao emprego, por exemplo, né? E esse precedente que você mencionou, até onde eu sei, é o único que tem, é do ministro Rogério Schetti, e aí o entendimento dele foi que aquela medida protetiva lá da Lei Maria da Penha, ela se equivale a uma licença por doença e que, portanto, os primeiros 15 dias é o empregador, é 15 dias? Os primeiros 15 dias é o empregador e depois dos 15 dias seria o INSS, dentro das regras, equiparando aquilo ao auxílio-doença. Foi uma solução salomônica, por quê? Porque se eu desse tudo isso na conta da empresa, aí as empresas falam, não contrato mais mulher, porque contratar mais mulher é mais despesa para mim, né? Diga. Sim.
E a rede não sabe como dar resposta a essa situação. Tudo isso se interconecta com o que a gente está falando. E aí mais, o outro exemplo que você deu, né? E o dever do empregador de proporcionar segurança aos seus empregados. Se eu sei que tem o risco das mulheres que trabalham nas empresas sofrerem perseguição da violência doméstica do seu parceiro nas empresas também, eu tenho que ter procedimentos de proteção a essa situação. Tem que ter um protocolo, as empresas têm que saber como agir nessa situação. Mas tem algumas outras repercussões e daqui a pouco à tarde a gente avança um pouquinho mais nessas outras também. Diga. Bom dia a todos. Tiago, você, Rosilene Nascimento, da RT15, você veio falando a manhã toda, muito bem, por sinal, sobre acesso à justiça, proteção dos direitos da mulher. E eu gostaria de contribuir com essa reflexão também, reforçando, você mencionou, mas eu gostaria de reforçar a atenção para essa interseccionalidade de gênero e raça. Porque num país sistemicamente racista como o Brasil, com a maioria da população negra, a raça é um fator que aumenta o risco de violação de direito. E a mulher negra ela se encontra nessa intersecção, né, de grupos marginalizados e, no cotidiano dela, ela sofre com essa acumulação de discriminações, estereótipos que intensificam essa violência e, ao mesmo tempo, dificulta o acesso à justiça. Então, penso que a mulher negra ela precisa de um olhar ainda mais diferenciado do sistema de justiça, dando aí como exemplo, né, o estereótipo da hipersexualização da mulher negra. Eu já li, como magistrada, já li em defesa de empregador, mulheres da cor dela têm o costume de ter uma vida sexual mais ativa. Eu li isso, né? Então, a gente tem o estereótipo das mulheres negras são mais fortes, estão sujeitas a mais violência, aguentam mais. Então, por exemplo, violência obstétrica, não é? E mulheres negras estão na base da pirâmide, marginalizadas socialmente, em termos dos piores empregos, trabalho doméstico. Então, elas tanto têm mais desconhecimento sobre o sistema de justiça, às vezes não conhece nenhum advogado, nunca viu, não tem ninguém, não tem acesso a isso, e não tem condição financeira até de... eu vou lá num defensor público, até para ir ao defensor público, pagar o ônibus, ela tem dificuldade. Então, e está, às vezes, no emprego doméstico, sujeita também a mais assédio sexual do empregador doméstico, do filho do empregador doméstico. Então, é só essa contribuição que eu gostaria de fazer, nesse sentido de reforçar que, dentre as várias interseccionalidades, a interseccionalidade gênero e raça, que atinge a mulher negra, é algo que precisa, de fato, de um olhar diferenciado pela característica do país que a gente está. Perfeito, perfeito. Concordo em gênero, número e grau. Tinha mais alguém que tinha levantado a mão? Vamos lá, ministra. Bom, acho que a Inamate agora tem o desafio da formação de uma rede. Pensando aqui, eu não tenho ainda uma ideia fixa, mas nesse desafio, principalmente que o professor fala, que seria no que se refere a controle de convencionalidade e aplicação de normas internacionais. Em 2022, eu concluí o meu mestrado e a pesquisa que eu fiz foi examinando decisões dos últimos 10 anos do TST fundamentadas em normas internacionais. E eu consegui reunir em torno de 2.000 decisões e encontrei 14 fundamentadas em normas internacionais. E nós temos um desafio grande que o TST tem, inclusive, jurisprudência consolidada, né, que o papel do TST é uniformizar a jurisprudência no âmbito dos 24 tribunais regionais, que não passam pelo crivo nem da convencionalidade e nem da orientação, nem da jurisprudência da Corte Interamericana. Um exemplo quando o professor falava sobre a reparação integral e sobre o projeto de vida,
Nós temos um precedente da SDI1, que é o jurisprudência uniformizada, que exige a prova pelo trabalhador do dano ao projeto de vida para reparação. Eu não aplico, e fundamento a não aplicação fundamentada em normas internacionais, mas acho que vai desafiar uma rede, incluindo primeiro grau, segundo grau, terceiro grau, né, para que nós possamos detectar quais são, qual é a jurisprudência do TST, do Supremo Tribunal Federal, inclusive, né, que não passa pelo crivo das normativas internacionais. E aí, acho que é um desafio, né, doutora Patrícia, para a gente. Mas esse curso está bem demonstrando isso, que, embora nós tenhamos acervos, eu, por exemplo, tenho um acervo de 17.500 processos no meu gabinete, o acervo do ministro Fabrício é de 24 mil processos, né? Acredito que 14, 15 mil processos é a média dos acervos, mas, mesmo assim, nós vamos precisar assumir esse desafio, né? Maravilha, maravilha. Aqui, lá atrás. Aqui. Vamos continuar. A minha exposição acabou, a gente tem mais 5 minutinhos aqui para as questões e fazemos... Tem previsão de intervalo agora? 11, então... Porque, vejam, essas ideias todas que estão pipocando na cabeça, a gente tem agora à tarde uma oficina só para a gente discutir. Então, talvez a gente pudesse fazer mais 2 perguntas, faz o intervalo, a Marina faz a apresentação dela, e aí, antes do almoço, a gente faz uma outra rodada, pode ser? Show de bola. Então, quem que não consegue esperar? Isso, o colega aqui... Bom, aí ele manda. Eu não sei se está funcionando, tá? A gente conversa no intervalo. Bom, aqui... Vai lá. Lígia Godoy, sou juíza na 21ª Região. E encantada aqui com esse curso, a mente da gente vai longe, é uma outra... dá uma energia para continuar. Nós falamos aqui em acesso à justiça, e, assim, tempo razoável do processo, reparação integral. E, recentemente, né, o Supremo Tribunal Federal, como todos aqui sabem, no tema 118, decidiu que o ônus da prova, na questão da responsabilidade subsidiária da administração pública, é do empregado. Quer dizer, o empregado, durante o seu contrato de trabalho, tem que comunicar que a empresa está descumprindo as normas trabalhistas. Quem conhece a Justiça do Trabalho, que acredito que estão dissociados dela, sabe que o trabalhador não vai fazer isso, porque senão ele vai perder o emprego. E também vai desestimular, porque o trabalhador só entra na justiça quando está desempregado, né? E também vai desestimular o acesso à justiça, porque ele também não tem provas, né? E todos sabemos que as empresas terceirizadas, em sua grande maioria, não têm idoneidade financeira. Nós sabemos, como juízes, o quanto sofremos, mesmo fazendo a despersonalização da personalidade jurídica, né, não encontramos nada, né, porque passam para os laranjas e isso se repete. Bastava a Corte ter feito um levantamento, uma estatística, para ver que, quando ela é responsabilizada, é porque já se esgotou toda a busca dentro nas empresas terceirizadas. Então, pensando no tempo razoável, no acesso à justiça, na reparação integral, porque esses processos serão, amanhã, extintos pela prescrição intercorrente, como ficaria? Caberia uma denúncia na Corte? Bom, eu deixo o pepino para vocês.
São vocês que têm que me trazer a resposta de como que eu evito essas prescrições, o que eu deveria estar fazendo para evitar que isso acontecesse. É um bom tema para a gente discutir agora à tarde na nossa oficina. Mais uma questão. E aí, ele estava levantando a mão desde um tempão. Vai lá, pode fazer, e aí eu vou dar mais uma terceira, é de brinde, tá? E aí acabou mesmo. Vai lá, diga. Bem objetivo nas questões. Não, a minha é até uma sugestão. Tá? Eu sou juiz do trabalho em Feijó e nós temos várias realidades no Brasil. Há uma realidade que é o interior do interior da Amazônia, certo? Mais de 50% das reclamatórias que tramitam na vara de Feijó são jus postulante. Jus postulante é uma figura trabalhista que veio com a CLT em 1943, quando o arcabouço trabalhista que existia eram de poucos direitos. Era salário, hora extra e rescisória. Mas hoje nós temos uma série de outros direitos. Temos a interdisciplinaridade entre direito do trabalho e direito civil, com a indenização por danos morais, por o assédio moral, o assédio sexual. O que eu vejo? A minha região é um dos menores IDHs do Brasil. Né? Feijó e Jordão figuram entre as 10 piores cidades para se residir, tá? No país. Então, nós temos muita precariedade lá. A maioria, além dos meus reclamantes serem justos postulantes, são analfabetos, negros, pardos ou indígenas. Eu mal tenho reclamantes brancos. Então, há um elemento circunstancial, porque eles já são vitimizados, vulnerabilizados, só pela condição deles. E aí, a maioria trabalha como terceirizado. E quando vem para a Justiça do Trabalho, ele encontra, do outro lado, um reclamado com um advogado de São Paulo, com um advogado do Distrito Federal, que levanta inúmeras preliminares em latim, em francês, né? Traz uma contestação de 30 laudas, e aquela pessoa está ali sem advogado. Ele enfrenta um reclamado que tem toda a estratégia de defesa, as perguntas certas a fazer. E hoje mais, com essa decisão do STF, como é que o meu reclamante, jus postulante, analfabeto, vai saber o que é o ônus da prova e provar? Né? Então, assim, nós temos que ser realistas. Né? Quando eu vejo lá dizer o trabalhador vai notificar o ente público de que está sendo descumprido. O meu trabalhador de Feijó não vai fazer isso, de Jordão, de Tarauacá, não vai fazer isso. Né? Agora, ouvindo, me deu uma ideia. A primeira reclamatória que entrar noticiando atraso de salário contra aquela empresa, no futuro eu vou juntar nas outras para demonstrar que o Estado sabia, porque já tinha sofrido uma ação contra ele e foi notificado. Então, ele já estava sabendo judicialmente. Agora, a minha sugestão é que, dentro de tudo isso que nós estamos vendo, porque lá também tem muita violência contra a mulher, lá tem muita violência de gênero, violência, há muito racismo, né? Existe isso. Então, a minha sugestão é que nós criemos um protocolo de julgamento jus postulante, porque, às vezes, eu estou vendo que o reclamante tem mais direitos de pedir do que ele pediu lá para o atermador. Né? Porque, assim, eu sou gaúcho, 16 anos atuando no Rio Grande do Sul, servidor entre advogados. Eu nunca vi um jus postulante no Rio Grande do Sul, mas é uma realidade diferente. Rio Grande do Sul tem sindicatos, Rio Grande do Sul tem advogados, eu acho, já deve estar em 200 mil. Agora, em Feijó, quando eu cheguei, eram 3 advogados, para uma cidade de 35 mil habitantes. 2 não atuavam na Justiça do Trabalho. E o que se encorajava de atuar, era melhor não atuar. Então, essa é uma realidade que nós temos no interior do norte do Brasil e que nós precisamos regulamentar, para que o juiz possa ver, ele está pedindo atraso salarial, mas ele também poderia pedir dano moral por isso, porque o empregador não vai parar de atrasar o salário dos trabalhadores se ele não começar a ser punido pela indenização. Então, vamos lá. A reflexão toda aqui da ideia do curso é trazer as inquietações para vocês, porque a hora que eu falo, o estándar internacional é esse, a pergunta é, está havendo acesso à justiça para esse trabalhador de Feijó? Ele não tem acesso à justiça. Por quê? Porque ele não tem assegurado o direito de participação. Porque ele não tem assegurado o pressuposto da participação, que é a informação e a assistência técnica e legal aos hipossuficientes. Ele não tem.
Então, se não há acesso à justiça trabalhista em Feijó, é isso que eu estou falando, o que eu faço para resolver? Com quem que eu tenho que sentar e conversar? Para onde que eu vou levar isso? Sentar e conversar com a DPU, sentar e conversar com o MPT, pensar no protocolo de juspostulante, e, enfim, pensar a solução, porque o problema está colocado na mesa. De forma bem sintética, o colega ali, e aí a gente fecha para o intervalo e seguimos com mais perguntas no segundo momento. Tá, doutor Tiago. Em relação à responsabilização, o senhor falou que, para avaliação do prazo razoável, a conduta das autoridades judiciais deveria ser levada em conta. E aí o senhor falou um pouco antes da importância dos protocolos como acesso à justiça, né? Que eles são uma metodologia, né? Que ninguém está inventando direito, e é uma coisa que a gente ouve muito, a gente tem muita resistência quando se fala de protocolos, né? Uma certa inquietação na magistratura na aplicação do protocolo, como se o protocolo fosse ditar a forma de atuação e do julgamento, né? E o protocolo é, efetivamente, um acesso à justiça. O senhor deixou isso muito claro, né? E aí eu lhe pergunto, até que ponto a conduta das autoridades com seus vieses, né, as suas visões estereotipadas também não poderiam ser, pela comissão, tidas como fator de responsabilização? Porque a gente tem protocolos que exaurem todas as formas de discriminação, que tratam de todas as formas de discriminação. Mas se a gente não aplicar efetivamente, se a gente não tiver efetiva formação e a conscientização da magistratura de que esses protocolos são formas de acesso à justiça, a gente não vai eliminar efetivamente na condução do processo e no julgamento a discriminação. A colega Roseli, salvo engano, da 15ª, que falou sobre as mulheres... Rosilene, desculpa, falou sobre as mulheres negras. Eu colocaria uma pitada de sal aqui para falar das mulheres trans, né? Hoje, aqui mais cedo, alguém perguntou se seria possível comemorar o Dia da Mulher, incluir as mulheres trans, né? Que estaria havendo uma certa resistência. Então, se a gente não compreender essa temática, para compreender que há diversas mulheres, né? Que as mulheres são plurais, né? Como é que a gente vai aplicar o protocolo efetivamente? E aí, eu trago essa provocação, o registro da que a sua fala, que eu gostaria de ecoar aqui, porque eu acho que de tudo que foi de tão importante dito, essa fala deveria ser repetida, e eu peço licença para fazer, é que o protocolo, de fato, é uma forma de acesso à justiça, né? É uma metodologia que a gente deve efetivamente empregar. E aí, o papel das escolas, o papel da Enamate, quem parabeniza aqui mais uma vez, e também registro aqui na presença da minha escola, que tem feito esse papel de formação de forma brilhante, para que a gente efetivamente capacite a magistratura, para que o protocolo não seja papel morto, né? Que ele seja instrumento vivo na eliminação das discriminações e no acesso à justiça efetiva a todas as pessoas. Show de bola. Pessoal, eu sei que as inquietações são múltiplas, são várias, mas a melhor palestra ainda está por vir. Então, vamos rapidamente, nosso intervalo de 5 minutinhos, a Mari fala, e no final a gente tem mais uma sequência de questões.